Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti e por mim.
Graças a Deus, estamos iniciando mais um programa nesta manhã de segunda-feira, hoje 25 de fevereiro. Espero que você tenha se deleitado com esta belíssima e inspirada música interpretada pelo conjunto coral Saracali. Hoje, segunda-feira, dia 25 de fevereiro, dia da criação do Ministério das Comunicações. Esse ministério que tem sido realmente o veículo de comunicação através da mídia, através da internet e de tudo que realmente traz notícias, informações. E eu espero que o programa Opção para a Vida esteja também trazendo essa informação das boas novas de salvação àqueles que não conhecem o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de hoje nós vamos estar trazendo uma palavra que nós ministramos em nossa igreja sobre o tema As 7 virtudes sobre a vida cristã. 7 virtudes. Hoje nós vamos ver 2 delas. E eu não tenho dúvidas que Deus vai falar profundamente ao seu coração. Todos nós, quando viemos para Jesus, ou quando viemos para o Evangelho, nós fomos convidados por Ele, principalmente, a aprender. Como Ele disse, vinde todos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E essas virtudes ou esses ensinamentos estão todos nas páginas das Escrituras Sagradas. Não está longe de você tomar conhecimento. O que falta na vida de muitos cristãos é pôr em prática. O que Tiago nos diz lá no início do seu livro, não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra, dessas virtudes que nós vamos ver a partir de hoje. Antes, porém, quero lembrar aos nossos amigos e irmãos telespectadores, continue orando pelo programa Opção para a Vida, para que nós permaneçamos no ar. No dia 15 de abril, nós estaremos celebrando 28 anos que estamos no ar. Orem para que este programa permaneça transmitindo esta mensagem do Evangelho todas as manhãs. Não esqueça também, no próximo dia 28 deste mês, a abertura da 21ª edição do Encontro Nacional para a Consciência Cristã. Inclusive o pastor Euder Faber, na abertura, já esteve conosco trazendo uma palavra. Na abertura estará voltando aqui para falar mais sobre este mega encontro. Você não pode perder, de 28 deste mês a 5 de março. Sem perda de tempo, fiquemos com a primeira parte desta mensagem que nós transmitimos sobre as 7 virtudes do cristão. Mateus 11, 28 a 30, onde lemos: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar? Louvamos-te, ó Pai, por esta oportunidade, quando nós abrimos a Tua Palavra. E quando abrimos a Tua Palavra se transforma na boca de Deus, para falar ao nosso coração. Abre também os ouvidos da alma, de cada coração, para que recebamos esta palavra e saiamos daqui hoje fortalecidos, edificados e também alimentados por esta palavra. Não somente os que se encontram aqui agora neste santuário, mas também aqueles que estão em casa, nos ouvindo, nos vendo e nos assistindo. Abençoe a todos, de modo que a Tua palavra venha de encontro às necessidades de cada coração. Pedimos-te agora também por Lídia, minha filha, tem misericórdia, visita o seu coração. Abençoe também o presidente que foi operado, tem misericórdia da sua vida, para que ele possa superar toda essa fase pós-operatória. Nós te rogamos também ainda uma bênção de consolação e de conforto para todas as famílias que foram vitimadas naquela tragédia de Brumadinho. Tem misericórdia, Senhor.
conforta os corações, enxuga as lágrimas daqueles que perderam entes queridos, para que eles recebam de Ti o conforto e as consolações do Teu Espírito Santo. É o que nós Te pedimos mais uma vez, e rogamos-Te agora que Tu fales ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos dar um tema a esta mensagem, e eu vou falar na introdução sobre o texto, porém nós vamos dar um tema que será as 7 virtudes principais do cristão. E eu vou falar isso na segunda parte. A primeira parte nós vamos estar falando sobre o texto, por que Jesus usou essas palavras, ilustrando inclusive o trabalho de um homem que está na lavoura puxando o arado com um animal com jugo, que para nós aqui no Nordeste se chama canga. Quem é sertanejo sabe que essa é a linguagem que o sertanejo usa quando fala de jugo sobre o animal. E eu queria nessa introdução mostrar para os irmãos que na pedagogia do Evangelho, quando Jesus usou essa linguagem figurativa para ilustrar a proposta da sua mensagem oferecida ao homem que está perdido, que está morto nos seus delitos e pecados, que está oprimido e cansado por causa deste fardo, que é insuportável, ao ponto de muitos pensarem em dar cabo das suas vidas, porque não tem força suficiente para suportar e carregar esse fardo de tão pesado que é, porque não se trata de toneladas como alguém que está conduzindo uma carreta com milhões de toneladas de peso sobre aquele transporte. Não se trata disso, se trata de um peso que todos os homens já nascem trazendo logo quando são gerados. Por isso que Davi disse: eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Nós todos trazemos esse fardo, desde que fomos gerados no ventre materno, nós trazemos esse fardo pesado que chama-se pecado. Daí Jesus realizar este convite, que é extensivo a todos. Por isso que ele disse, conforme lemos: vinde a mim todos. Quando ele usou essa expressão, vinde a mim todos, ele estava falando daqueles que estão conscientes de que são pecadores, de que trazem um fardo enorme, pesado, porque a Bíblia diz: todos pecaram, e todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Então, quando ele disse vinde a mim todos, ele estava falando para essa gente: todos pecaram. A Bíblia quem declara todos pecaram, não há nenhum justo, nenhum sequer. Nós já trazemos no sangue, já trazemos o germe, já trazemos o vírus do pecado nas nossas entranhas, desde que nós fomos gerados. E aí, quando Jesus fez esse convite, lembro ainda que ele também, de acordo com uma profecia lá de Isaías, no capítulo 6, versículo 16, Isaías profetizou assim: ponde-vos à margem no caminho, e vede, perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos. Porque Isaías profetizou que eles estariam diante de um bom caminho para descanso das vossas almas. Já estava profetizando o que Jesus mais tarde diria: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e encontrareis descanso.
Isaías já estava profetizando lá no capítulo 6, verso 16, porque Isaías é o profeta messiânico. Isaías profetizou: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, no capítulo 9. Depois ele profetizou também no capítulo 53 toda a trajetória de Jesus até o Calvário, de que morte ele iria sofrer. Tudo está escrito, tudo. Isaías é considerado o profeta messiânico. Então, quando Jesus veio aqui, e aqui esteve, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Porque diante de cada um de nós há dois caminhos. A Bíblia diz que larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e muitos são os que entram por ela, enquanto que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucas são as pessoas que entram por ela. De sorte que ele convida: vinde a mim todos que estáis cansados, porque todos pecaram, todos estão destituídos, carecem da glória de Deus. Ele também disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Como também diante de cada um de nós há dois caminhos que você pode livremente, espontaneamente escolher. Porém, ele deixou claro que ele é este caminho estreito, ele é esta porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição. Esta expressão que conduz para a perdição é para aqueles que já estão se sentindo sem forças, cansados diante do fardo do pecado que eles conduzem desde que passaram a existir. O apóstolo São Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 5, deixa claro essas palavras: porque cada um levará o seu próprio fardo. Eu estou falando para pessoas aqui agora neste auditório, mas estou falando também para muitas pessoas que estão em casa nos assistindo. E talvez alguns que estão em casa se sentem realmente tão cansados, não de viver, mas do fardo do pecado, que tem realmente atormentado a sua alma, tem trazido opressão, depressão. Há muita gente que está com as suas vidas em ruínas por causa deste fardo do pecado. A Bíblia diz: de que se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Este fardo que chama-se pecado, diz aqui o apóstolo São Paulo, conforme lemos: todos nós levamos este fardo, porque não há nenhum justo, nenhum sequer. Agora preste atenção: quem está cansado e quem está oprimido necessita de descanso e de alívio. Por isso que Jesus disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Este cansado e oprimido é um reflexo, é uma consequência do pecado, é um sintoma que o homem traz. Eu podia até dizer um sintoma patológico desta doença chamada pecado. Todos os homens sofrem desta patologia. Nós já trazemos esta doença desde a hora que a gente passa a existir. No momento em que nós fomos fecundados no ventre da nossa mãe, nós passamos a ter e a sofrer dessa doença, desse vírus. Por isso que Davi, repito, diz lá no Salmo 51, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu a minha mãe. Por isso, Jesus usou uma linguagem peculiar e bastante conhecida daqueles que estavam familiarizados com esse instrumento de trabalho, que o homem do campo está bem familiarizado. Para quem mora, inclusive, e trabalha no campo, na lavoura, principalmente aqui no Nordeste do nosso país, nos sertões. A gente vê, às vezes, quando viaja, o homem lá nos campos, com aquele animal, às vezes é um boi, né? E ele puxando aquele arado, aquela ferramenta de ferro, né? Arrastando, rasgando o solo para ele depois vir jogar a semente. E aquele peso está todo sobre o dorso do pescoço do boi, do animal. Aquilo chama-se canga.
Esta linguagem figurativa que Jesus usou é muito peculiar e conhecidíssima, principalmente na região lá da Judéia. E Jesus usou essa linguagem figurativa para que eles absorvessem bem, para que eles entendessem bem o significado do que ele estava oferecendo para quem estava sentindo um peso tremendo sobre a sua mente, sobre a sua consciência, sobre o seu coração. Se a canga ou o jugo é um peso enorme para o animal puxar, enquanto ele puxa, enquanto ele caminha puxando o arado, assim é a condição do homem diante da condição pecaminosa em que ele se encontra. Ele está puxando, como o animal puxa um fardo, traz sobre o seu pescoço, no jugo, o seu pescoço, a canga, aquele peso. Assim o homem traz sobre si o jugo ou a canga chamada pecado. Com essa lição, Jesus convida a todos aqueles que estão sentindo-se cansados e oprimidos, sem força nenhuma para continuar caminhando, vir a Ele e receber o seu jugo, que ao contrário da canga, o jugo do animal, o jugo de Jesus, que Ele vai colocar sobre você, é suave. É suave. Por que é suave? Quando Ele convida todos para receberem o seu jugo, é bom que se diga que é diferente com relação ao peso, ao fardo do pecado, que é bastante pesado para o pecador suportar. E o jugo de Jesus é suave porque Ele, Jesus, já levou sobre a cruz todos os nossos pecados. Por isso que é suave. Suave para a gente porque Ele disse: o meu jugo é suave, porque os meus e os seus, os nossos pecados, que eram um fardo, além das possibilidades que você imaginar de conduzir, Jesus tomou sobre si todos os nossos pecados. Por isso que é suave. O fardo de Jesus é suave. E aí você vai ver a palavra de Deus nos mostrando, no livro de Gálatas, a palavra de Deus diz assim: bendito, aliás, é o Salmo 68, verso 12: bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Deus nosso, o nosso Deus é o libertador. Como Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Com o nosso Deus, o Senhor, está o escaparmos da morte. Salmo 68, versículo 16. É uma profecia. Eu vou repetir esta profecia que está lá no Salmo 68. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. O nosso Deus é o Deus libertador. Com Deus o Senhor, Deus está o escaparmos da morte, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então, quando Jesus fez essa explanação, ao afirmar: vinde a mim todos vós que estáis cansados, estava falando do fardo do pecado, porque todos pecaram, todos estão destituídos, carecem da glória de Deus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que o pecado oprime. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus é suave porque Ele já levou todo o nosso fardo dos nossos pecados lá na cruz. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Não pesa porque Ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E aí Ele diz, agora, que nós vamos aprender as 7 principais virtudes
do cristão. Aí ele usa a pedagogia, ele deixou de usar a pedagogia ilustrativa da figura, da alegoria do homem do campo, que puxa, o animal que puxa o arado, e traz sobre o seu dorso, sobre o seu pescoço, o jugo, a canga, que é pesada para o animal puxar, comparando a canga que ele tem, o jugo que ele tem para oferecer é suave. Aí ele diz agora, aprendei de mim. O verbo aprender está no imperativo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então vamos ver agora essas 7 virtudes, que vocês vão ver, nós vamos perceber, que elas estão em toda a Bíblia, principalmente nos Evangelhos. Jesus, quando começou a formar o colégio apostólico, os discípulos, ele começou a passar para eles essas virtudes, e mostrou também que o cristão, que agora está sentindo-se aliviado deste fardo que era o pecado, ele vai ter muita condição de produzir realmente, de vivenciar essas virtudes. Então Jesus, primeiro, não poderia ter autoridade nenhuma se ele antes não desse o exemplo. Jesus é diferente de todos os demais líderes, porque os outros líderes, todos eles diziam, façam o que eu mando, façam o que eu recomendo, façam o que eu estou dizendo. Mas Jesus, antes de dizer que eles deveriam fazer, Jesus primeiro deu o exemplo. Acabam de chegar os mais novos ônibus da Real Bus, equipados com DVD, toalete, Wi-Fi, carregador para celular, elevador para cadeirante, ar-condicionado, poltronas em couro e muito mais para o seu conforto. Viaje com segurança e pontualidade em novos horários. Real Bus, transportando vidas e sonhos. Amanhã você está convidado a continuar conosco, assistindo e ouvindo essas demais virtudes sobre o cristianismo. Agradeço a todos que estiveram conosco, tenham todos um dia abençoado e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.